Agora, antes do culto, eu estava aqui, a Margarete trouxe o Álvaro. E me apresentou o Álvaro. O Álvaro é um adolescente. Ele desceu com a turma lá. Me apresentou o Álvaro. Quem que trouxe alguém hoje aqui para a igreja? Um convidado, um parente, um amigo. Quem que veio contigo? Não, me apresenta uma pessoa. Uma. Quem é? Cadê? Eu vou aí que é mais fácil. Esse moção aí? É? Que cara de corintiano que ele tem. É isso mesmo? Não. Prazer. Teu nome? Rodrigo. Bem-vindo. Primeira vez aqui? Legal, Rodrigo. Sou Joel. É praxe, é comum, a gente costuma dizer que agora eu conheço o Rodrigo, eu conheço o Álvaro. Mas não. Mas não. Fui apresentado, isso é um indicativo que eu tenho uma informação básica. Ele é amigo do parente do Emanuel, é um jovem. Eu não vou entrar naquele negócio de time não, porque eu posso estar errado e não sei nem se ele gosta de futebol. Mas que o nome dele é Rodrigo. Pronto. Eu tenho uma informação sobre ele. Mas se alguém me perguntar assim, conhece o Rodrigo? Ah, conheço o Rodrigo. Conheço. Conhece o Álvaro? Conheço. Na verdade, eu não conheço. Na verdade, eu tenho informação sobre ele. E sabe o que acontece nessa vida? A gente vive cheio de gente dizendo que conhece Deus. E só tem uma informação sobre Deus. Alguém um dia apresentou Deus por meio de Jesus Cristo, falou que é o Salvador, que ajuda, que resolve problema, que leva para o céu, que dá a eternidade. E aí as pessoas saem por aí dizendo assim, eu conheço Deus. Eu conheço Jesus. Na verdade, não conhece. Tem uma informação. Para eu conhecer o Rodrigo, vai depender de algumas coisas. Vai depender da construção de um relacionamento. Vai depender de eu me aproximar dele e começar a entender ele. E ele começar a me entender. Vai depender de uma proximidade. Vai depender de uma série de fatores. E de um tempo. Não vai ser da noite para o dia. Estou casado, 32 anos, eu e a Leonor. Eu acho que eu conheço ela talvez 80%, 90%. Sempre me surpreende com alguma coisa. 32 anos. Não conheço, agora eu já conheço, não tenho só uma informação dela. Conheço, mas ainda assim, eu preciso conhecê-la. Oséias, o profeta, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Muita gente se engana, porque fica na informação que tem e acha que é aquilo e pronto. E aí diz, eu conheço Deus. E você vai apresentar para a pessoa algo de Deus, falando, eu já conheço Deus. E você vai mostrar algo de Deus? Não, não preciso, porque eu já conheço Deus. É um auto-engano terrível. Nós estamos observando nas últimas semanas que o que está em Hebreus 10, versículo 1, você quer dar uma olhadinha? Hebreus 10, versículo 1. Dá um microfone para alguém, pessoal aqui para ler. Hebreus 10, versículo 1. Espero que eu esteja certo no versículo, que eu nem consultei ele hoje. É da memória. Se estiver errado, Deus tenha misericórdia da minha pobre alma. Quem que pode ler aqui pela frente para a gente ganhar um tempinho? Daqui, ó, pastor Paulo foi o primeiro que eu vi. Vamos ver se é isso mesmo. Hebreus 10, 1. Por quê? Tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Irmãos, você olha na sua Bíblia, você tem o Novo e o Velho Testamento. Para que está aí o Velho Testamento? É lógico, você pega Provérbios, Eclesiastes, Salmos, você tem inspiração para a sua vida. Você tem poesia, você tem sabedoria, você tem instruções práticas da vida. Mas para que serve Levíticos? Para que serve Êxodo? Para que serve Gênesis? Para que serve Deuteronômio? Para que serve Números? Para que serve os livros de Samuel, de Reis, de Crônicas? Para que serve Esdras, Neemias, Esther? Para que serve Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacareu, Malaquias? Para que serve? Faltou 4. Para quê?
Para que serve? Serve como sombra. Uma projeção do que haveria de acontecer. Coisas que estão escritas lá, que nós temos que buscar lições lá, para aplicarmos hoje na nossa vida. É isso que diz o texto. As coisas da lei, as coisas do Antigo Testamento, elas servem como um indicativo do que haveria de ser. Elas não são perfeitas, elas vão mostrar o que é perfeito. E nós estamos nas últimas semanas aprendendo a construir um relacionamento com Deus. Olhando algo que serve como uma sombra, um indicativo do que haveria de ser. E o algo é o altar, a construção do altar. No Antigo Testamento, Deus ordena fazer altar, constrói um altar. Deus fala que o altar é o lugar de tratamento, é o lugar de relacionamento, é o lugar onde a pessoa passa a construir uma intimidade com Deus. É lá no altar. Nós vimos numa das semanas que o altar tem coisas lá. Na verdade, estamos vendo todas essas semanas e vamos ver a semana que vem. A semana que vem você não pode perder o culto, você não pode perder a ministração. A semana que vem nós vamos ver que no altar queima a gordura. Quem está precisando queimar a gordura? Semana que vem vai ser a melhor dieta que vocês vão conhecer na vida. Porque diz lá que no altar é um lugar de queimar gordura. Mas deixa isso para a semana que vem. Nós vamos continuar sem essa gordura queimada mais uma semana. Nós vimos que no altar precisa ter o holocausto. E o holocausto é a nossa vida. Quem não se oferece para o altar e não se vai para ser holocausto no altar, na amarra. Ninguém pega ninguém, joga no altar e coloca lá e amarra lá e diz, você vai ficar no altar. Não. Porque quando a gente força alguém a subir no altar, quando a pessoa tem a primeira chance da vida, ela pula do altar e sai correndo. Agora no altar a gente tem que ir voluntariamente. Tem que pegar a vida e colocar no altar. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, eu peço para vocês que se ofereçam como um sacrifício vivo a Deus. Eu rogo para vocês que vocês se ofereçam para o altar, para serem um holocausto. O holocausto é aquele que sobe. A palavra holocausto do hebraico é o que sobe. Então o holocausto é aquilo que vai para o altar para subir. Quando a gente vai para o altar, se oferece no altar, a gente passa a subir. A gente começa a olhar as coisas de cima e não de baixo. A gente começa a aprender o que Deus quer e não o que nós queremos. A gente começa a viver conforme Deus quer, porque todas as decisões na vida, a gente vai olhar para cima e não vai olhar para frente, para baixo, para trás, para o lado, para nós. A gente vai olhar para cima, o que Deus pensa disso. Isso é o holocausto, aquele que subiu no altar. Nós vimos que no altar tem que ter fogo. No altar precisa ter fogo. Sem fogo, não queima o holocausto e não queima a gordura. O altar tem que ter fogo. O fogo, nós entendemos, nessas semanas, que o fogo, ele representa tanto a ação do Espírito Santo, o poder de Deus, que nos dá força na nossa fraqueza, que nos consola, que nos ensina, que nos faz andar para frente, ser entusiasmado, ser pessoa encorajada a despeito das coisas e das dificuldades, mas ser uma pessoa que transmite vida e não morte. O fogo representa o Espírito Santo, mas o fogo também indica o caminho que o Espírito Santo usa. Provações, tribulações, dificuldades. Somos provados como que no fogo. Então, por meio das dificuldades da vida, nós, o holocausto, somos queimados no altar para sermos provados e sermos aperfeiçoados. Na semana passada nós vimos que o holocausto precisa ser arrumado no altar. Quem sobe no altar para ser holocausto pode subir de qualquer jeito, mas não pode ficar lá de qualquer jeito. Pode subir malandro, pode subir mentiroso, pode subir adúltero, pode subir fumando crack, pode subir lá adulterando, pode subir lá sendo desonesto, pode subir lá sendo sonegador, sendo errado. Pode subir de qualquer jeito no altar, mas não pode ficar de qualquer jeito, porque o holocausto tem que ser arrumado no altar. Hoje nós vamos continuar vendo algo que precisa acontecer no altar. Vamos colocar nossos olhos no texto que estamos algumas semanas tendo como base em Levítico, capítulo 6, o versículo 12. Para quem não estava nas outras semanas
Nós estamos olhando tudo isso do versículo 8 até o versículo 13. Tudo isso daqui indica o que é o futuro. Mostra como construir um relacionamento com Deus. O versículo 12 traz no meio dele a seguinte expressão falando do altar. Ali o sacerdote acenderá a lenha. Diga lenha. Lenha. Hoje nós vamos ver que no altar tem que ter lenha. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã. Tem que ter lenha todos os dias. A lenha de ontem não serve para hoje. A lenha tem que ser renovada. Tem que ser colocada mais lenha no altar. Nunca a lenha de 20 anos atrás serve para hoje. Se a de ontem não serve, imagina da semana passada. Hoje precisa de uma lenha nova. Nunca pode faltar lenha no altar. Na construção do relacionamento com Deus tem que ter lenha. A lenha é a palavra de Deus. Como que eu chego a essa conclusão que a lenha é a palavra de Deus? Eu chego a essa conclusão porque João, capítulo 15, versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Apocalipse diz que Jesus é a árvore da vida. De onde sai a lenha? Da árvore. A videira é uma árvore. Jesus diz: eu sou a árvore. A lenha é extraída da árvore. É a matéria-prima da árvore. É o que existe na árvore. Lenha tem que vir da árvore. Não pode faltar lenha. E pessoas dizem assim: não, eu conheço Jesus. Eu conheço o Rodrigo. Eu conheço o Álvaro. Como é que eu conheço Jesus? João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira. João 1:14, Jesus diz, a palavra diz, o verbo, a palavra, se fez carne e entre nós habitou. E nós vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que Jesus é a palavra. Jesus é o verbo, o principal da palavra. Numa frase, numa oração, o verbo é o principal. Se tirar o verbo, perde o sentido. O verbo faz a ligação de adjetivos, predicativos, sujeito. O verbo é que faz com que haja sentido. Sem o verbo não tem sentido. Então, a palavra diz que Jesus é a palavra que dá sentido à vida, à orientação da vida, à frase. Sem Jesus não se entende nada. Eu estou construindo um raciocínio com vocês para perceberem o seguinte: não pode faltar lenha no altar. Jesus é a árvore. A lenha vem da árvore. E Jesus é a palavra. Então a lenha é a palavra. Eu conheço Jesus, eu tenho informação de Jesus. Mas na medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus, eu tenho duas direções na minha vida. Eu vou ficando inchado pela palavra de Deus, ou eu vou conhecendo Deus. Um dos dois. Porque aquele que pega a palavra e conhece a palavra apenas teoricamente, na cabeça, no coração, na mente, canta a palavra, fala da palavra, cita a palavra, eu citei vários versículos, decora a palavra, mas não vive. Na hora de agir, não age pela palavra. Na hora de fazer as coisas, não faz pela palavra. Na hora de se comportar, não se comporta pela palavra. Está ficando apenas inchado com a palavra. Está se enchendo de conhecimento da palavra, mas não está vivendo a palavra. A lenha tem que estar no altar, porque a lenha é que dá movimento ao altar. A lenha é que dá dinâmica ao altar. Eu pergunto para vocês, vai pegar fogo no altar se não tiver lenha? Não tem como. Precisa ter fogo no altar, mas se não tiver lenha, não pega fogo. O holocausto vai mudar alguma coisa se não tiver a lenha no altar? Não, ele vai ficar lá no altar sem ter mudança nenhuma. Ele vai ficar um dia, 1 ano, 20 anos, 50 anos em cima do altar e não vai ter mudança nenhuma. Ele não vai queimar, ele não vai arder, ele não vai ser purificado, ele não vai ser transformado. Por quê? Porque não tem lenha. Gente,
Eu sei o que eu estou pregando. 16 anos de idade, Deus me chamou para o ministério e me falou que eu ia ser pregador da palavra. Foi assim que Ele me chamou. Ele não me fez carismático. Ele não me fez de bonito semblante. Eu estou mais para Jeremias. Eu te fiz um martelo para esmiuçar. É por isso que eu fico dando lenhada nos irmãos. Eu sei que eu não sou carismático. Ninguém precisa me falar. E não quero, Marta, nem Leonor, terapia. Estou bem assim. Eu não sou simpático e agradável. Se sentar comigo num avião ou num ônibus, quando eu estou viajando, eu não sou arroz de festa. Eu enfio a cara num livro. Se a Leonor falar alguma coisa, apanha em casa. Meu pai era alcoólatra, minha mãe está ali. A festa em casa era uma vez por mês quando comprava uma pizza de mussarela. Quando ele recebia o salário de pedreira. Quando podia, tinha mês que não podia. Quando eu fui para o ministério, ninguém acreditava. Tem um irmão que é presbítero, o Daí, que ele disse para mim, eu não acredito. Daqui uns 10 anos eu vou ver se realmente você é pastor. Os indicativos não era para isso não. Mas tudo que aconteceu até aqui é por causa da palavra. Porque a lenha funciona. Você pode ficar bravo, mas você precisa de lenha. Fala para o seu irmão, você precisa levar umas lenhadas, irmão. Sem lenha não tem movimento no altar. Sem lenha não muda nada no altar. Sem lenha o altar pode ser até bonito. Sem lenha o altar pode ser florido, cheiroso, pode ser bacana. As pessoas podem olhar para o altar e falar, que altar maravilhoso. Mas não acontece nada. Nada produtivo, que eu digo, nada do reino, nada para a glória de Deus. Para acontecer alguma coisa no altar, precisa colocar lenha no altar. Precisa ter lenha lá. A lenha tem que estar fazendo com que nasça uma dinâmica que vai transformando o holocausto, que vai fazendo fogo crescer, que vai queimando a gordura. Sem a lenha não tem nada no altar, na verdade. Pode ter tudo, mas não tem nada. É por isso que em João 15, 4, Jesus diz assim, permanecei em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês, e então tudo que vocês pedirem será feito. Minha palavra, a lenha precisa estar lá no altar. O nosso relacionamento com Deus precisa ser construído com a lenha. O que a lenha produz? Fogo. Esse fogo gera o quê? Algumas coisas, não precisa adivinhar, eu falo. Claridade. O fogo que a lenha produziu gera claridade. Não existe fogo escuro. Olha que incêndio, como está escuro o fogo. Fogo gera claridade, ilumina. Gera claridade. O Salmo 119, versículo 105, o salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando tem lenha sobre o altar, a vida fica clara. As decisões são tomadas com clareza. Não uma clareza da filosofia, da axiologia, do sentimento humano, que é tudo enganoso. A pessoa está clara para ela que ela tem que ir por esse caminho e lá na frente ela quebra a cara. Porque ela fez as coisas claras na filosofia de vida dela, ela fez as coisas claras nos sentimentos dela, ela fez as coisas serem claras para ela, para tomar decisões, para agir, para reagir, para fazer as coisas, mediante o que ela pensou, o que ela achou, o que ela sentiu, o que ela queria. Mas não foi na luz da palavra de Deus, então lá na frente ela tropeça, porque Jesus disse que aquele que anda na luz não tropeça. Ele sabe por onde vai.
O salmista, repito, ele diz, a palavra é a lâmpada, é a luz que mostra-me o caminho que eu tenho que andar. Quando tem lenha na construção de um relacionamento com Deus, nós não vivemos mais pelo que sentimos ou desejamos, não vivemos mais por circunstâncias, não somos movidos pelas pressões, não são as pessoas que nos dirigem, não, é a palavra. A palavra vem, como o Juscelino falou, por um pregador, por um líder espiritual, por alguém, mas tem que ser a palavra. Quem não é dirigido pela palavra se faz escravo de homens. Jim Jones, nos Estados Unidos, há 40 anos atrás, era um pregador, ajuntou muita gente, mas não construiu tudo aquilo na palavra. Tinha louvor, cantava, era bonito, as pessoas se amavam, formaram uma comunidade, e mais de 150 pessoas, eu não lembro o número, mas mais de 150 pessoas se suicidaram numa noite, porque de repente ele falou, nós temos que nos matar agora, e todo mundo se matou. Por quê? Porque não estava sendo construído um altar com a palavra. Quem não constrói a sua vida no seu relacionamento com Deus com a palavra, se torna presa fácil do seu engano do coração, se torna presa fácil de falsos profetas, se torna presa fácil de enganadores e se torna, por fim, presa fácil de Satanás. E Satanás tem acesso na vida dessa pessoa. Mas quando a palavra, a lenha, está construindo um relacionamento com Deus, nem Satanás tem poder de tocar nessa pessoa, porque Satanás não tem medo de pessoas, mas tem medo da palavra. Não tem jeito. Só quem tem lenha no altar é que vai ter luz, claridade para a vida. Vai andar em claridade. Sem a palavra, sem a lenha, a gente ora errado, a gente canta errado, a gente até canta, mas canta errado. Sem a palavra, a gente vive errado, a gente serve errado, a gente toma as decisões erradas. Na medida que todo dia a lenha vem na nossa vida, todo dia a gente busca a lenha e coloca. Essa lenha alimenta um movimento, uma dinâmica no altar, que vai arrumando nossa vida, que vai fazendo o fogo ficar aceso, que vai fazendo o holocausto ser transformado, ser mudado, mudar a essência dele. Claridade. Que mais que o fogo produz? O fogo que veio da lenha. Ardor. Queima. Queima. Mas esse ardor não é aquele queimar destrutivo. Lucas 24. Nós temos uma história de discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, e eu creio que a maioria dos irmãos lembram da citação bíblica. Depois da ressurreição, a Bíblia diz nesse texto de Lucas 24 que eles não entendiam as escrituras, eles não entendiam lenha, eles não tinham lenha na construção do altar deles, do relacionamento deles com Deus. Embora era falada a palavra, Jesus tinha falado, olha que pregador tinha falado, Jesus falou para eles a palavra, mas eles não entendiam. Então não tinha lenha. A Bíblia diz que eles andavam cabisbaixos, desanimados, tristes e estavam abatidos. A Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús quando Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Jesus deu uma ordem para eles, mas faziam outra coisa. Emaús de Jerusalém, uma distância de 10 a 11 quilômetros. Eles estavam indo longe do que Deus tinha para eles. Porque não tinha lenha, não tinha palavra na vida deles. É lógico que a convivência com Jesus, porque eram discípulos, diz a Bíblia. Então eles ouviram Jesus, eles tinham conhecimento, mas o conhecimento da palavra levou eles para o inchaço, e não para a prática, para o comportamento, para a atitude. Era uma lenha morta. Uma lenha sem fogo. Jesus se aproxima deles, estou lembrando vocês da história, e começa a andar com eles, e eles não conhecem Jesus. Quando a pessoa não tem lenha na vida, Jesus está com ela e ela nem percebe. E Jesus fala com ela e ela não ouve. Ela olha para Jesus e não vê. E Jesus anda com eles. Vai caminhando com eles. Pergunta coisas, eles respondem.
E eles perguntam para Jesus: você é estrangeiro aqui? Não sabe as coisas que estão acontecendo? Jesus era o protagonista de tudo que estava acontecendo. E eles falam para Jesus: você não sabe o que está acontecendo? Jesus começa a falar com eles. Quando eles chegam lá, onde eles tinham que chegar, Jesus se revela a eles. Eles percebem que é Jesus. Aí Jesus vai embora. E quando Jesus vai embora, um fala para o outro o que está aí no versículo 32. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria? Em outras palavras, parafraseando a mensagem, quando ele colocava lenha na nossa vida, a gente não ia queimando por dentro? Quando ele colocava lenha em nós, quando ele falava a palavra, não ia ardendo. Então o fogo faz o que? Ele arde. O fogo na lenha, ele arde. Esse arder é um arder de entusiasmo para fazer o que é certo. Porque imediatamente eles falam: vamos para Jerusalém. Acabaram de chegar em Emaús, tomaram um cafezinho, aí a lenha funcionou, ardeu o coração. Opa, vamos fazer o que é certo em Jerusalém. E olha, gente, não era de carro, não era de trem, não era de ônibus, andar 11 quilômetros. Quem que anda 11 quilômetros com tranquilidade? Depois os 11 mais 11 para voltar, 22. E já era tarde da noite, no deserto, no frio do deserto, que a noite e o deserto é frio. Mas quem está ardendo por causa da lenha, não tem nem frio que atrapalhe a vida da pessoa, não tem deserto que atrapalhe a vida da pessoa para fazer o que é certo. Quem está ardendo com a lenha, não tem nada que dificulta fazer o que tem que fazer. Quando a lenha não arde, não faz. Por mais que saiba, não faz. Estou precisando afastar um dirigente de congregação porque não é dizimista. É corrigido e se revolta. Conhece, sabe, não faz. Não faz. Porque a lenha não arde. Quando a lenha pega fogo e arde, passa a fazer o que é certo, independente de consequências. Aprende a fazer o que Deus fala, não importa o que acontecer. Por quê? Porque a lenha arde. Mas não faz assim de cabeça baixa, porque eles vieram de cabeça baixa. Eles vieram desanimados, eles vieram tristes, eles vieram abatidos. Mas a Bíblia diz: imediatamente eles voltaram para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, eles estavam entusiasmados, dizendo para os outros discípulos: nós encontramos Jesus. Ele falou com a gente. E o nosso coração ardeu com a palavra que ele falava com a gente. Agora passaram a ter uma vida entusiasmada, encorajada. Uma vida disposta. Não era mais aquela vida de ó céus, ó terra. Irmão, repreende isso pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se você, por causa das dificuldades, fica lá no espelho: pobre de mim. Se fica lá no Facebook: ai, tadinho de mim, tenham dó, curtam, por favor. Curtam. Curtam, estou me sentindo mal, curtam. Ah, para com essa coisa. A lenha na tua vida ardendo vai fazer de você uma pessoa que passa pelo fogo e não é queimado, vai para a água e não é afogado, as tribulações não te destroem, ainda que a serpente te morda, ela não terá poder de te destruir, nada fará dano algum na tua vida, porque a lenha é poderosa! Sem lenha, o que sobra é desânimo, abatimento, tristeza, cansaço, decisões erradas, caminho errado. Com lenha, é tudo diferente. Por isso que a lenha causa esse ardor. A palavra mexe dentro da gente, nós vibramos com a palavra, passamos a ter uma vida entusiasmada, encorajada, a despeito das dificuldades. E não é convencimento mental, é fé. É fé. Enquanto as pessoas estão dizendo, essa frase é jargão, todo mundo conhece. Mas enquanto as pessoas estão dizendo o tamanho do meu problema, essa pessoa aqui que a lenha arde, ela está dizendo: é o tamanho do meu Deus, não é o tamanho dos meus problemas que eu olho.
eu olho o tamanho do meu Deus. Isso é quando a lenha está ardendo. Essa pessoa não é mais entusiasmada por ter ou não dinheiro. Ela não é mais entusiasmada porque as circunstâncias são favoráveis. Ela não é mais entusiasmada porque ela está sendo promovida no trabalho. Não. Ela é entusiasmada só por uma coisa: o tamanho do seu Deus na vida dela. E isso faz dela uma pessoa entusiasmada. Falta tudo, mas Deus não falta na vida dela. Ela sabe disso, então ela é entusiasmada. Ela é encorajada. A lenha arde dentro dela. Faz arder uma vida de entusiasmo, arder, vibrante. Vibrante. Que mais que o fogo na lenha produz? Poder. Tem alguma coisa mais poderosa do que fogo? Em Gramado, a semana passada, nós saímos depois de uma das reuniões, um dos pastores, o presidente da comissão, estava levando eu e a Leonor, não, é um dos pastores lá, levando eu e a Leonor para comer alguma coisa à noite, depois do culto. Nós passamos por um lugar e eles começaram a comentar: olha aqui, de manhã tinha uma churrascaria aqui. Em Gramado é sentido, casa, é lugar de campo, né, tudo de madeira. Tinha, segundo eles, uma churrascaria enorme. À noite não tinha nada. Pegou fogo. Você não via nada. O poder do fogo destruiu completamente a churrascaria. A gente só via assim uns chumascos, um pouco de fumaça subindo. Mas não tinha nada, estava no chão. Nada mais. A lenha consumiu, o fogo consumiu tudo. O fogo é poderoso. João, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra, ela não consome para destruir, é um fogo purificador que ela produz. É um fogo que limpa, tira a impureza, trabalha no caráter, trabalha nos sentimentos, trabalha nos pensamentos, trabalha na personalidade até da pessoa. Que alguns dizem que não é mexida, mas é. A palavra mexe em tudo. Ela tem poder de fazer tudo. Ela não tem limites. E tudo que ela faz é para purificar. Vocês já são limpos pela palavra. É a palavra que vai limpando, vai mudando aquele gênio, aquele temperamento ruim, aquele vício, aquela forma de ser que é danosa, que é prejudicial, que a gente sabe que não faz bem, mas não consegue deixar. Aquela maneira de se comportar que a gente sabe que desagrada outras pessoas, desagrada a gente mesmo, mas a gente não consegue deixar. Aquela maneira de fazer as coisas que a Bíblia diz que não é assim, mas a gente não consegue fazer de outro jeito. A lenha tem o poder de, com o fogo, queimar toda essa impureza e fazer da gente uma pessoa purificada, santificada pela palavra. Então ela purifica, destrói a impureza. O pecado nos afasta de Deus e sem santidade ninguém pode se aproximar do Senhor. A intensidade do nosso relacionamento com Deus é medido pelo tamanho da nossa santidade pessoal. E a nossa santidade pessoal é medida pela quantidade de lenha queimando na nossa vida. Quando estamos no altar e a lenha está lá, queimando, isso vai crescendo a santidade. E a santidade crescendo, a gente está se aproximando de Deus. Por favor, eu sei que uma das coisas mais fortes na santidade, quando a gente fala de santidade, é a vida íntima sexual. Mas não se prenda apenas isso. Santidade pessoal é muito mais que isso. Santidade envolve relacionamentos em geral, comportamentos em geral, tratamento de situações e pessoas em geral. Isso é a santidade. E a lenha na nossa vida tem esse poder de nos purificar e aumentar nossa santidade pessoal, e com isso a gente se aproxima mais de Deus. Porque Deus é santo, e aquele que quer se aproximar de Deus tem que buscar a santidade, senão não se aproxima dele, não vai ter relacionamento com ele. Por fim, que mais que o fogo produzido pela lenha faz? Calor. É evidente, o fogo traz calor. Às vezes a gente reclama do calor, olha como eu estou suando, a gente reclama do calor. Mas naquele friozão, uma lareirinha quente. Naquele friozão, um bom agasalho. Aquele agasalho bacana. Os frios da vida, que podem ser medidos pelas dificuldades, pelas aflições, pelas lutas interiores, pelos conflitos que a gente passa
nos frios da vida, a lenha, ela vem trazer conforto. Ela vem trazer consolo. A palavra é consoladora na vida da pessoa. No Salmo 23, versículo 4, nós temos aquele salmo muito conhecido que diz, no final do versículo 4, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Dá o aquecimento do calor quando está frio. Tranquilidade. Vara e cajado, na Bíblia tem o sentido da palavra, que dirige e que traz para perto. O cajado que puxa. E a vara que mostra o caminho. A tua vara, o teu cajado, que é a palavra, me tranquilizam. Sossegam meu coração. Não seja, irmãos, daquele tipo de pessoa que a palavra te incomoda. Porque a palavra só incomoda aquele que não está no altar. Ou aquele que não quer ficar no altar. A palavra incomoda aquele que não quer um relacionamento com Deus. Aquele que não quer morrer para si mesmo. Aquele que está apaixonado pelas suas paixões. Aquele que se gosta a despeito das suas fragilidades. E se gosta com essas fragilidades. E não quer mudança. Sabe aquele tipo que diz assim, eu sou assim mesmo. Nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. Lá atrás, no passado, os mais velhos sabem, tinha aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela. Não me cobiçem para o louvor, não vou. A música, na verdade, essa poesia, ela reflete a realidade da vida das pessoas que se incomodam com a palavra. São pessoas presunçosas, orgulhosas, soberbas, que não aceitam mudança na sua vida porque não reconhecem seus erros, não assumem seus pecados. E a palavra, ela vem para purificar, ela vem para trazer calor. Ela vem para fazer tudo isso que nós vimos hoje. E altar sem lenha não é altar. Não acontece nada. Deus nos chamou para fazer altar. O altar faz com que a gente conheça Deus. Não tenha informação só de Deus. A gente conheça Deus intimamente, na profundidade. E Paulo resume esse conhecimento de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1, dizendo: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem tem paz com Deus, tem paz com todos os homens. Eu não disse que todos os homens têm paz com essa pessoa. Eu disse que ela tem paz com todas as pessoas. Paulo escreve aos Efésios e diz assim: o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quem tem paz com Deus, tem um grande potencial de melhorar os relacionamentos afetivos, no casamento, na família, na amizade, na irmandade. Tem um grande potencial, porque da paz com Deus deriva todos os outros relacionamentos. Quem está em conflito com Deus, não tem sogra boa. Minha sogra está aí, eu te amo. Quem não tem paz com Deus, não tem esposa bacana. Quem não tem paz com Deus, o marido não serve. O amigo é descartável. Quem não tem paz com Deus, qualquer conflito quebra o relacionamento. Quem tem paz com Deus, passa por cima das dificuldades. Se transforma naquela mulher moabita, que o seu marido morreu, e a sogra disse para ela assim: vai embora para a tua terra, você é nova, casa lá com outro homem, reconstrói a tua vida. E aquela mulher moabita disse para sua sogra: não, o teu Deus será o meu Deus. Onde você for sepultada, eu serei sepultada. É alguém que nos relacionamentos constrói, edifica, não destrói, por causa da paz com Deus. Quando o relacionamento com Deus é construído no altar, o resultado imediato
é ter paz com Deus, por meio da lenha, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra, tem paz com Deus. Isso reflete no nosso dia a dia. Vamos ficar em pé para orarmos. Graças a Deus pela sua palavra, não é, irmãos? Eu sou muito grato, muito feliz a Deus, porque eu sou o primeiro a ser edificado. Eu estou a semana inteira com essa palavra na minha mente, no meu coração. As 2 últimas noites acordei e não conseguia mais dormir, meditando, pensando na palavra, como isso me ajuda, me fortalece. Eu prego para mim, gente, e isso é tão forte na minha vida. Espero que seja na sua vida. Espero que você medite, reflita, pense na palavra. A gente está se esforçando para te ajudar. Manual Apacentai, a semana inteira tem alguma coisa falando desse mesmo assunto. De hora em hora, no site do Mandaki, obpcmandaki.com.br, de hora em hora tem uma reflexão de 3 a 4 minutos que eu faço, às vezes faz o pastor Luciano, outros pastores, obreiros, uma reflexão no mesmo assunto. Você tem a reunião dos gêmeos essa semana que você vai lá e o líder vai estar trazendo em pauta esse mesmo assunto. Tudo para você pensar, tudo para você meditar, tudo para você refletir. Porque a Bíblia diz que é nesse processo que você é feliz e que você prospera. Que eu sou feliz e prospero quando medito, quando penso na palavra de Deus. Use as ferramentas. Cresça espiritualmente. Construa um relacionamento com Deus. O mundo está ficando cada vez mais complicado. Está tudo se afunilando. A marca da besta, falada no passado, agora já é uma realidade tecnológica no mundo. Conforme a Bíblia diz e foi escrita há 2000 anos atrás, tem que ser no dorso da mão direita, não pode ser na esquerda. Tem que ser a marca eletrônica na testa. Não pode ser em outro lugar do corpo. O mundo vai se afunilando. Jesus está para voltar. A igreja vai ser arrebatada. O anticristo vai reinar na terra por 7 anos. Construa um relacionamento com o Senhor. Para você conhecer a Deus quando Jesus vier nas nuvens. Não é aquele conhecimento do começo da mensagem. Eu conheço o Rodrigo. Eu conheço o Álvaro. O Álvaro conhece o Joel. O Rodrigo conhece o Joel. Não. Isso é só informação. Não perca nenhum ingrediente do altar para estabelecer um relacionamento com Deus. Não vai dar tempo de se explicar. Não vai dar tempo para voltar para buscar um pouquinho de azeite que acabou. Não vai dar tempo de branquear as vestes que não estão alvas. Não vai dar tempo. Tem que estar sóbrio e vigilante agora, num relacionamento com Deus. Curve a sua cabeça. Quem está com um relacionamento truncado com Deus? Quem está com um relacionamento em defeito com Deus? Agora é coisa para gente séria. Reconhecer isso aqui na igreja. Saber que tem, até sabe. Mas reconhecer isso tem que pisar no eu, no orgulho, na vaidade. Precisa olhar para a palavra que diz: aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. E a palavra traz a mão de Deus para esse lugar. Esse vai ser exaltado. Aquele que se exalta vai ser humilhado. Reconhecer isso, não é para qualquer um não. Como diz o sábio, o ratinho, né, Eduardo? Tem que ter café no bule. Tem que ser alguém que toma uma decisão na vida. Está com o relacionamento truncado com Deus, com dificuldade. Já está chegando aí, nem chamei, mas é gente de fibra mesmo, é assim mesmo. Tem que ter essa coragem, essa ousadia de dizer: não, eu sou esse cara aí. Eu preciso dessa mudança, preciso de lenha na minha vida, preciso levar mais lenhada. Se você andou levando lenhada do teu pastor Luciano, e eu também sou teu pastor de mim, porque somos pregadores. Se você andou levando lenhada e está aí meio torto por causa da lenhada não é para te destruir não. Teu bem, chega mais aqui, queridos. É para você também. Venha cá. Vamos orar juntos. Vamos cantar enquanto os irmãos vão tomando essa decisão. A tua palavra escondi, guardada no meu
coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra, Presbítero Ricardo, vem aqui. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Deus, Até que o oh Deus, mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Deus, alguns irmãos tiveram a decisão de vir aqui à frente, reconhecendo no coração, na mente, confessando publicamente, encorajados pelo Espírito Santo, que precisam da lenha no altar, e às vezes a lenha até incomoda o altar. Pai, eu não precisava nem dizer isso em oração, porque o Senhor sabe que esses que estão aqui à frente não são os únicos dentro desse templo que precisam de lenha e que precisam de humildade para receber a lenha. Mas estes são aqueles que tiveram coragem de assumir isso diante de ti. Não é fácil. Eu não sei, Senhor, se eu tivesse ali sentado, eu teria coragem de sair do lugar e vir aqui à frente. Eles tiveram essa coragem. Porque eles não estão preocupados com eles. Eles não estão preocupados com eles no sentido do orgulho e da vaidade, da presunção sobre si mesmos. Eu acredito que eles vieram aqui porque eles estão interessados num relacionamento profundo contigo. Querem construir esse relacionamento e deram crédito à palavra, à lenha dessa manhã. Então eu lhe peço que de alguma maneira, eu não sei dizer como, Senhor, e não tenho como te dirigir também, eu só tenho como te pedir. Eu te peço que de alguma maneira o Senhor faça com que a lenha funcione na vida deles. E eles tenham um crescimento nesse relacionamento contigo. Para que eles não fiquem apenas numa informação sobre quem tu és e o que tu faz. Mas a cada dia, na continuidade da vida desses irmãos, cresça esse relacionamento, Senhor. Honra e abençoa a vida desses irmãos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Honra a hombridade dos teus filhos de virem aqui à frente, Deus. Sim, Jesus. Que a cada dia mais, Deus, essa lenha, que é a Sim, palavra Jesus. de Deus, possa transformar a vida deles, Deus, em nome de Jesus. Porque é isso que a palavra de Deus faz em nós, transforma a nossa vida em um holocausto completo, cheio ali, em um holocausto queimado. Que essas vidas possam queimar diante do Senhor, Pai. Que o holocausto deles, Pai Santo, possa subir a Ti, Deus, como incenso suave, Pai amado. Não como algo que o Senhor rejeita, mas como algo que o Senhor ajeita, Pai Santo, e aceita, Sim, Pai. Jesus. Abençoa, Deus, esses irmãos, Pai amado. Pai, esse comportamento perdurar, Deus, na vida deles, Deus. Com a palavra, Deus, existindo a cada dia e crescendo na vida desses irmãos, Pai.
Que as mulheres que estão aqui, Deus, passem a partir de hoje a serem mulheres virtuosas, Pai Santo. Os homens que estão aqui passem a ser homens abençoados no Senhor. O jovem aqui a santificar. O sábio aqui, a sabedoria reine sobre ele a cada dia mais, Pai Santo. Os fortalece, Deus, nas tuas mãos, Pai amado, e aquece a cada dia mais a lenha na vida deles através do teu Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor é que nós oramos, Pai. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Vai lá, Deus abençoe a vida de vocês. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti.